Bom dia, amados e preciosos irmãos, que a graça do Senhor seja abundante e que a misericórdia do Senhor, que não tem fim, possa estar sobre nós em mais este dia. Bem, falamos um pouquinho sobre ser misericordioso. Nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, no verso 7, Jesus expressou desta forma: Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos tomar nesta ocasião o livro de Obadias. Obadias é um chamado daqueles pequenos profetas, está entre o livro de Jonas e o livro de Amós. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Então estava endereçado a Edom. E Edom, ele tinha um rancor contra Israel. Isso começou justamente no período patriarcal, porque Deus abençoou Isaac e Rebeca com os filhos gêmeos, Esaú e Jacó. A rivalidade pessoal existente entre Jacó e Esaú, de quem descende as nações de Israel e de Edom, se transformou num conflito de dimensões nacionais. Edom também representa simbolicamente os inimigos do povo de Deus. Então, Edom vem da descendência de Esaú. Nós vamos encontrar que quando Deus estava se dirigindo, no verso 9, ele estava dizendo: Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Temã é o nome pessoal de um descendente de Esaú. Está em Gênesis 36, verso 11, que também era usado para a nação dos Edomitas, Edom. Mas Deus mostrou isto para Obadias. E como as Escrituras, elas estão ali porque foram inspiradas por Deus, e Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E desde o princípio existem as maldades desde que houve a queda no Éden, e elas se multiplicam e elas vêm passando, e têm chegado até nós. Mas nós encontramos que isto se aplica também no dia de hoje, a falta de misericórdia. Por isso que Jesus, ele falou ali em Mateus. E Tiago, no capítulo 2, no verso 3, ele diz: Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Bem, nós vamos compreender que, ao observar pessoas no seu tempo difícil da vida, na sua condição, normalmente os radicais, os puritanos, aqueles que se acham melhores do que os outros, eles são difíceis de exercerem misericórdia. É mais fácil condenar. Quando Jesus estava diante daqueles homens, os fariseus, os santos de então, entre aspas, e eles armaram uma armadilha para Jesus, trouxeram-lhe uma mulher que estava em uma condição terrível, de adultério, prostituição,
Trouxeram-na, porque na lei de Moisés tinha um mandamento que toda mulher que fosse apanhada naquele ato deveria ser apedrejada. E quando chegaram diante de Jesus, fizeram aquela pergunta muito conhecida, né? E tu o que dizes? Falaram a respeito da lei de Moisés, o que deveria ser feito. E Jesus, então, deu-lhes a resposta que deixou-os sem palavras, sem ação. Porque eles eram simplesmente extremistas, mas eram sepulcros caiados. Os extremistas às vezes se tornam isto. Jogam um peso sobre as pessoas e eles vivem na lama do pecado, enquanto as pessoas vivem em uma condição de escravidão. As seitas são boas para fazerem isto. Os seus líderes, eles fecham a porta, condenam e eles vivem na lama do pecado. Mas vejam bem, nós vamos chegar à conclusão rapidamente. Deus declarou a guerra contra Edom, porque eles não estavam fazendo aquilo que deveriam fazer. Ter misericórdia. Eles não exerceram misericórdia com Judá na hora da sua dificuldade, na hora da sua vergonha, na hora do seu fracasso. Eles foram cruéis. Eles foram cruéis. Então, vejam bem, vamos ler a partir do verso 8. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja um exterminado pela matança por causa da violência feita ao teu irmão Jacó. Cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Edom se achava muito seguro. Ele se achava entre as rochas. No verso 3, quando fala: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas da tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Ó meus amados irmãos, a exaltação. Por isso Jesus, ele trouxe: aquele que se exalta será humilhado, e aquele que humilha será exaltado. Era um nome, fendas entre as rochas ali, era uma cidade fortificada nas colinas rochosas de Edom. O acidentado terreno montanhoso de Edom desencorajava a invasão vinda de fora. Era difícil de invadir aquela cidade. Então, quando Edom faz aquela sua pergunta arrogante, ele diz no seu coração: quem me deitará por terra? É uma pergunta arrogante de Edom. Quem me vencerá? Quem me derrubará? Quem me deitará por terra? Então ela é respondida com a decisão solene de Deus. No verso 4, quando ele diz: se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Então toda a arrogância, ela cairá por terra.
toda a petulância, ela cairá por terra. Bem-aventurados são aqueles que são humildes, singelos, mas os exaltados serão humilhados. Eles tinham um falso sentimento de segurança, apesar de uma aparência segura que eles desfrutavam a cidade lá, Edom, mas ninguém pode elevar-se acima de Deus. Embora Edom parecesse invencível, Deus chamou Israel para compreender que nenhum poder terreno pode escapar à sua justiça soberana. Então muitas nações tornaram-se aliados de Edom para destruir Judá. Mas vejamos bem ao verso 10. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha, e serás exterminado para sempre no dia que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Então eles se alegraram com a derrota, com a destruição de Jerusalém. Eles estavam presentes, eles viram e se regozijaram pela destruição de Jerusalém. Jerusalém, o reino de Judá sendo destruído. Deus permitindo que um rei malvado escravizasse Israel. Tu mesmo era um deles, eram os descendentes de Esaú. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. Então, meus amados e preciosos irmãos, é uma advertência. Quando alguém estiver passando por um momento de dificuldade, de aflição, não deixe que seu coração se ensoberbeça. A minha igreja, a nossa igreja, não, porque alguém está parecendo que está perdendo a batalha. Há um ditado antigo que diz: quando você ver a barba do vizinho pegando fogo, põe a tua de molho. Parece que eles basearam na Bíblia, né? Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Vezes, quando vires um irmão fracassado, caído mesmo na sarjeta, não te exalte sobre ele. Não penses que tu és melhor. Ninguém é melhor do que o outro. Todos nós somos necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Os sacerdotes pensaram que eram mais santos que os demais, mas todos estes são exaltados, serão humilhados. Terão que provar o pó da ignomínia. Então há uma advertência e um conselho. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Então os arrogantes: eu avisei,
eu falei, e desprezam. Nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Então ficam parados nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia da restauração de Judá chegaria. Mas e o dia da restauração de Jacó, de Esaú? Chegou? De Edom? Chegou? Não. Porque não foram misericordiosos. Mesmo na correção tem que haver misericórdia. Em todos os momentos da nossa vida não podemos nos esquecer que se nós somos dependentes da misericórdia de Deus, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e Ele as renova em cada manhã. E essa misericórdia deve ser recebida e deve ser também distribuída. De graça recebemos a misericórdia, de graça devemos estender a misericórdia. Olhar com complacência, olhar com olhar de amor, de misericórdia, e abençoar aqueles que nos amaldiçoam, amar aqueles que nos odeiam. Este é o Evangelho de Jesus. Olha, meus amados irmãos, fica assim este recado para este dia de hoje, porque aqueles que não usarem de misericórdia também não alcançarão misericórdia, porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia. Que Deus nos ajude e nos abençoe, e nos ajude a ter esta bem-aventurança em nós, sermos misericordiosos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus nos abençoe. Amém.